Fala pessoal, eu sou o Raul Nogueira, líder de BizDev aqui no Asas, e hoje é o meu primeiro episódio como apresentador do Decolada. O Decolada é o nosso videocast para trazer histórias reais de empreendedores, contando suas trajetórias, erros e acertos e toda essa jornada do empreendedorismo. Hoje, diretamente da sede do Asas, a gente recebe a empreendedora Amélia Pinheiro. Gaúcha de nascimento, mas manezinha da ilha de coração. Ela é diretora da marca Keone Florianópolis, proprietária do salão de beleza Souls Beauty, da empresa Conexões para o Sucesso, também é idealizadora dos projetos sociais Beleza Fraterna e Beleza que Transforma, além de ministrar diversos cursos e workshops. O ponto mais importante é que também é mãe da Ana Clara e da Ceci. Isso. Bastante coisa, né? Esqueci alguma coisa ou é Como isso? dizem os meninos lá do podcast, ainda é noiva. Que eu achei uma graça. Então, assim, Amélia, obrigado por aceitar o convite. Como a gente estava conversando, a ideia é conhecer um pouquinho da tua história. Antes, acho que de conhecer a história da Amélia CNPJ, é conhecer do CPF. Sim. Se tu puder contextualizar um pouquinho de onde veio, como surgiu, vai ser bem bacana. Raul, eu sou uma empreendedora e, segundo a ciência, a gente fala sobre o empreendedorismo nato, que nasce com a pessoa, e aquele aprendido. E eu posso dizer que a minha experiência é um pouco dos dois. Sabe, eu tenho como raiz aquele empreendedorismo, mas eu não posso negar que a minha estrutura familiar me trouxe muito esse empreendedorismo aprendido, né? Então, assim, desde muito criança eu ajudava meus pais. Meus pais sempre foram muito empreendedores, no sentido de aquele empreendedorismo bem familiar, bem sem estrutura, né? Então, ajudei meu pai a vender frutas na esquina do calçadão da cidade, ajudava a vender maçã do amor quando tinha feira. Eu lembro de uma ocasião que esses dias até eu e meu pai comentamos que a Páscoa tem uma oportunidade de fazer cesta de Páscoa para vender. Era aquela confecção de cesta de Páscoa em série. A minha mãe foi diretora de escola pública há alguns anos, a minha mãe era professora, então ajudava muito com a escola, arrecadar coisas para a escola. Meu pai trabalhou como pedreiro, eu ia junto para as obras com ele. Então eu sempre acompanhei muito essa vida dos meus pais. Eles eram aquelas pessoas com muita ação, muita atividade, mas com baixo autoconhecimento, que fazia com que eles tivessem dificuldade de prosperar, né? Nesse sentido, né? Então, meu pai abriu uma barbearia e o meu sonho da vida era ser jornalista. Mas depois, com o passar dos anos, eu descobri por que isso, né? Meu pai abriu a barbearia, eu sonhava em ser jornalista, eu fiz magistério como formação de 2º grau. E quando eu passei na faculdade para jornalismo, meu pai falou, você antes de ser jornalista vai fazer faculdade de cabeleireira para que você se sustente. E se acontecer alguma coisa comigo, o que vai ser de ti? Porque ele era um profissional liberal, ele trabalhava como barbeiro, vivia da produção dele. Faz todo sentido a preocupação dele. Eu odiei a ideia porque meu sonho era ser jornalista. Mas na verdade eu entendi que o jornalismo era o meio que a minha cabeça havia criado para chegar no meu principal sonho, que era a liberdade. A liberdade de ter o meu salário, de ter meu dinheiro, fazer as minhas escolhas. Então, naquele momento, eu não tinha outra opção a não ser aceitar fazer o curso, né? Antes disso, eu já tinha ajudado meu pai com uma confecção que ele havia montado, então eu ajudava precificando, fazendo compras, vendendo. E acabei fazendo curso de cabeleireira, super forçada, sem querer. Só que quando eu comecei a atuar, imagina quanta coisa eu devo ter feito mal feito, né? Muito obrigada aos meus clientes, às pessoas que me apoiaram nessa jornada. E logo que eu comecei, eu entendi que aquele ali era um caminho para eu faturar. Falei, olha, minha primeira quinzena já rendeu tanto. Isso em 1997, bolinhas. Eu era bem adolescente, né? Não quero confessar minha idade agora, mas... Estou brincando, mas... Enfim... E eu entendi que aquele podia ser um caminho para realizar o meu sonho, que era a liberdade. Eu pensava muito sobre as escolhas que a gente faz. Então, o dinheiro é uma consequência, mas é uma consequência boa, porque ele faz parte de você conseguir realizar coisas, ter a liberdade de escolher. O dinheiro traz muita liberdade de escolha. Ele não resolve todos os problemas, mas ele resolve uma grande parte dos problemas. Ele facilita, né? Facilita, é bom, mas você tem que fazer as coisas com propósito, porque o dinheiro é uma consequência disso. Não é o dinheiro em si. Mas quando eu percebi que aquilo podia ser um caminho, eu comecei a investir nisso.
Então eu fui fazer os cursos. Primeiro eu comecei com os cursos regionais, pegava o ônibus, ia para uma cidade vizinha, outra. Depois comecei a ir para São Paulo. Comecei a fazer o meu caminho. Os meus pais se separaram mais ou menos nesse período. Meu pai casou de novo e depois casou de novo. Eu tive um desencontro, né? Imagina, naquela época, uma adolescente, meu pai casou com uma mulher da minha idade, ainda continua sendo minha madrasta e tem um relacionamento maravilhoso com ela, mas naquele momento foram coisas difíceis. Então eu acabei me desentendendo com meu pai e fui obrigada a empreender. Então o empreender tem a questão de, às vezes tu empreende porque sonha e às vezes empreende porque precisa, faz parte. E o meu primeiro empreender de verdade foi aos 20 anos, foi por precisar. Eu saí do salão do meu pai, que nessa época já era um salão, não era mais uma barbearia, numa cidade que ele tinha, aquele salão era popular, era bem conhecido, as pessoas não me dariam uma oportunidade de outro salão, por ser filha dele, e em uma semana eu acabei montando o meu salão. Como? Eu não tinha dinheiro na oportunidade, eu consegui 4 folhas de cheques emprestadas e R$500 emprestados. 300 com uma amiga e 200 com outra amiga. E eu saí de um sábado do salão do meu pai e no outro sábado eu estava com o meu salão aberto. De que jeito? Do jeito que dava, né? Então tu imagine que abrir uma empresa com R$500 emprestados e 4 folhas de cheques é um desafio. Aí foi, como era um salão de beleza, precisa de toalha de rosto, era a toalha de rosto da casa da minha avó, era o shampoo e o condicionador da farmácia, ali da esquina. Aquelas 4 folhas de cheques, eu fui numa cidade vizinha com a caminhonete de um amigo meu emprestado, aquela caminhonete, botei R$50 de óleo diesel, fui na cidade vizinha para comprar os móveis e já trazer com esses cheques predatados. E aqueles R$500 serviram para o óleo diesel, serviu para dar entrada no aluguel. Eu precisei ser confiável, né? Meus tios foram avalistas, então a vida é um milagre todos os dias, a gente que não enxerga os milagres, porque uma pessoa para ser avalista de um adolescente, tudo bem, tinha um vínculo, mas eu poderia ter escutado um não, e eu escutei um sim. Eu fui negociar o aluguel da sala, que naquele momento era R$500, e eu disse, olha, eu posso até pagar R$500, mas eu só tenho 250 para dar de entrada, o senhor vai ter que confiar em mim. E ele confiou em mim. E as coisas foram acontecendo. Eu montei esse salão em janeiro do ano 2000, então não tinha placa, porque não tinha como colocar placa, era, como eu falei, a toalha lá da casa da minha avó. Foi uma coisa bem arranjada, mas eu fiz um cálculo. E é sobre isso, sobre quando você quer as coisas, você tem que botar energia naquilo que quer, né? Então eu falei, quanto em média que eu vou gastar? Eu vou gastar com água, luz, eu fiz uma média, porque como eu ajudava o meu pai num outro salão, eu que abria, eu que fechava, eu que gerenciava, eu não ganhava mais por isso, mas olha quanto eu ganhei de experiência. O quão rico foi para mim para quando eu tive o meu negócio. Então eu fiz devo gastar X dia, né? Então assim, esse negócio, R$50 por dia eu preciso faturar. Eu não saía, não arredava o pé do meu salão enquanto não faturasse aquele valor. Enquanto o dia não tivesse pago. O dia tinha que estar pago. Eu tinha que faturar aquilo. Meu valor com sobra, com segurança, era dividido por dia de faturamento. Eu trabalhava de segunda a sábado, né? Então, assim, eu chegava no salão bem antes, varria, limpava, passava pano, não tinha quem fizesse. Eu abria 9 horas da manhã, 8h30 da manhã, prontinho, arrumadinho, enquanto o meu horário de fechar era 19 horas, mas se eu não faturasse até as 19, eu ficava até faturar. Então, eu já chegava lá com uma meta diária. E isso acontecia, né? Porque tu acaba pensando, ao invés do cliente fazer um serviço, eu vou oferecer 2, 3 para aumentar meu ticket médio. Então, você não entendia o que era um ticket médio, mas na prática a gente fazia. Por isso que eu falo assim, a educação é um grande caminho, mas a ação é o melhor caminho. Porque a educação sem a prática também não vale de nada. Não vale de nada, né? Porque conhecimento, habilidade e atitude. Eu tenho conhecimento, mas não uso conhecimento para ganhar habilidade, não uso habilidade tendo atitude. Não faz sentido. Então, assim, quando eu escuto pessoas, de forma alguma eu sou completamente a favor da educação. Mas as pessoas não precisam ter uma educação tradicional, formal, e isso e aquilo para terem sucesso.
elas precisam de ação. Um conjunto de valores bem definidos como ser humano vai fazer muita diferença na vida. Então, um ano depois, na verdade, 1 ano e meio depois, eu abri o meu primeiro negócio em janeiro. Mas tudo isso no Rio Grande do Sul? Tudo isso no Rio Grande do Sul. De que cidade que tu... Cruz Alta. Cruz Alta. Uma cidade que me apoiou muito, porque tive muitos clientes. Então, em junho do ano seguinte, em junho de 2001, eu já aluguei a sala do lado, ampliei o salão, ele ficou 3 vezes o tamanho da primeira versão dele, e naquele momento eu gastei 21 mil reais de dinheiro próprio já, recurso próprio. Então, a gente está falando de 23 anos atrás, 22 anos atrás. Eu não comprei uma meia durante aquele 1 ano e meio, porque eu tinha um propósito, o propósito é não, eu preciso aumentar esse negócio, ele não é confortável assim, meu cliente merece mais e principalmente as pessoas que trabalham comigo. Porque a gente comia num corredorzinho, a gente chega num salão de beleza e fica 12 horas lá dentro. E quando eu mudei para a sala do lado, que eu não mudei, eu ampliei, a gente cresceu bastante em faturamento e tudo mais. Aí eu lembro que num sábado à noite eu saí para jantar com um casal de amigos e eu passei na frente de uma casa que eu achava incrível na cidade. Falei, nossa, essa casa eu acho tão linda e tá para alugar. E na hora todo mundo falou assim, não inventa moda. Falei, claro que sim. E quando chegou na segunda-feira, eu fui ver essa casa e ela é realmente lindíssima. É uma casa que tinha na época 104 anos. Então com aquelas janelas gigantes, né? Então ela estava com a mesma proporção de 104 anos. Telhado caindo, forro caindo, piso, né? Mas eu entrei naquele lugar e falei, gente, olha o quanto eu posso crescer aqui. E aluguei a casa. E nessa oportunidade eu estava... Ah, não para morar, para ampliar, o negócio. Levar o salão. Eu tinha um salão numa avenida que ela era uma boa avenida, mas essa casa ficava na principal rua da cidade. Uma casa de 104 anos com 400 e poucos metros, estacionamento e linda. Com aquela cara linda. Eu adoro casa antiga. Não para morar porque dá trabalho, mas como negócio eu acho maravilhoso. E eu resolvi alugar essa casa. Só que como eu tinha há pouco tempo reformado aquele salão, daí eu comprei um carro, daí eu comprei um terreno, eu tinha 5 mil reais só guardados. E naquela casa se foram mais de 80 mil em reforma. Falei, bora lá tudo de novo, vamos correr atrás. Só que no primeiro mês o faturamento já aumentou em mais de 40%. E a gente tá falando... O ano 2003, 2001 eu já usava de tecnologia. Eu tinha feito, olha, hoje a gente fala muito em fazer networking, benchmarking, visitar, fazer modelagem, conhecer o mercado. Então lá em 2001, na verdade 2001, eu fui a Curitiba e visitei salões referência. E lá em 2001 eles faziam uso da tecnologia, usavam um sistema de gestão de salão. Então eu já tinha todas essas informações. Por que eu posso dizer assim, eu cresci 40%? Porque eu tinha tecnologia no meu salão. Desde o terminal eletrônico, que o cliente passava um cartãozinho lá e ia registrando serviços. Chegava lá, já estava os serviços dele no caixa. Estou falando 23 anos atrás, 22 anos atrás. Então eu podia ali fazer uma análise dos... Não, olha só. Ali tu geria como uma empresa, geria né? como Não empresa. Era o negócio da Amélia, onde o que fatura o salão é o teu salário. Ali, tu geria como uma empresa que tu tirava o teu salário e conseguia gerir o que estava entrando, o que estava faturando e saber o teu custo por hora, por dia, para saber o que estava crescendo ou não, né? Exato, e dentro do mercado da beleza a gente ainda tem essa dificuldade das pessoas misturarem o que é delas, o que é da empresa, né? Então, eu tinha o meu salário, o meu prolabore, digamos assim, era a minha comissão como de qualquer outro profissional, qualquer outro colaborador ali da empresa. Aí depois a lucratividade do negócio era outro negócio, né? Então ali eu já consegui medir, no primeiro mês a gente já aumentou em 40% o faturamento. E, nossa, olha só, um espaço não é sobre só o faturamento, é sobre o bem-estar das pessoas que estão com a gente, né? Então, lá eu podia oferecer uma cozinha, um espaço de descanso, estacionamento para a equipe também, porque era um estacionamento gigante. Eu quero as pessoas felizes do meu lado, né? Eu quero as pessoas bem. Não é só sobre a gente só trabalhar, é curtir a jornada. Porque não é só chegar lá.
Chegou lá, e aí? Tá, já vi. Tá ótimo. Mas e a jornada toda? Ela faz sentido. Só que faz sentido para quem ama o que faz, né? Que tem o propósito. A gente tem que não romantizar as coisas, porque fórmula de Pareto, do que eu gosto, 80% eu amo. 20% eu odeio, mas faz parte. Não dá para romantizar que sempre... Não. Se 100% não for legal, não quero. Não é assim que funciona. Assim é criança na vida, adulto faz o que tem que ser feito. Sim. Mesmo os 20% que não gosta. Então a gente cresceu ali, aquele negócio, nossa, prosperou bastante. Isso foi... Eu inaugurei em dezembro de 2003. E eu percebi que os meus ciclos são de 1 ano e meio, mais ou menos assim. Aí, numa oportunidade, no ano de 2005, eu estava em Curitiba, eu já prestava treinamentos para a marca Keune, que é uma marca de cosmético holandesa, que hoje eu represento em Santa Catarina, e eu comentei com o importador da marca, se um dia eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de ser uma distribuidora da marca. Vou te dar os motivos. Sabe aquele negócio que tu vê na internet hoje? 10 motivos para isso, 10 sinais. É mais ou menos isso que eu fiz. Eu falei, deixa eu te explicar o porquê. Porque eu sou apaixonado pelo produto. Porque eu entendo de salão. Porque eu entendo do produto. Eu vou entregar o meu melhor. E na oportunidade ele falou, Florianópolis, São José do Rio Preto e talvez o Nordeste. São 3 oportunidades que pode acontecer. Quando ele falou Florianópolis, parece que eu nem escutei mais nada. Porque eu tinha estado em Florianópolis em dezembro. E eu fiz uma foto, aquelas fotos bem tradicionais, embaixo da ponte. E falei assim, meu Deus, um dia eu vou morar nesse lugar, eu amo esse lugar. Olha, se eu passar um Réveillon nesse lugar, eu já vou ser feliz. Imagina morar nesse lugar. E daí, quando ele falou aquilo, eu lembrei daquela foto, daquele momento, daquele desejo. E eu falei, vai ser Florianópolis. Quando eu escuto as pessoas falando assim, ai, mas a empresa tal não dá oportunidade, ou as pessoas não dão oportunidade, mas ninguém te dá nada. O mundo não te dá nada, tem que ir lá e buscar. Levanta e busca. Vai atrás. Foi o que eu fiz com o Gerson. Era uma pirralha, vamos parar para pensar. 26 anos, sem dinheiro, sem uma formação acadêmica. Eu não tinha formação acadêmica ainda, porque eu virei cabeleireira, voltei a estudar, comecei daí relações públicas, porque o jornalismo já não me fazia mais sentido. Mas parei e ganhei essa oportunidade, mas não ganhei, eu busquei ela, eu fui atrás, eu fui explicar os motivos que eu queria aquilo. Enfim, ele vai lá e negocia com o pessoal de Floripa, comecei a negociar e não saía o negócio até o dia que eu falei, é hoje que eu fecho esse negócio, eu tô com sangue nos olhos. E fui lá e liguei para a pessoa responsável por Santa Catarina, pode vir a Floripa? Claro, hoje mesmo. Peguei um ônibus, cheguei num dia que era um vendaval em Floripa, assim, tava acontecendo aquele Katrina nos Estados Unidos. E parecia que tava no Brasil, porque era um temporal. Eu cheguei e fiz mais uma dívida. Na época eu tinha que comprar só a distribuição da marca, né? Eu já tinha pago o salão já estava pago. Bom, então é bom em fazer dívida, mas pagar elas também, né? Que é a melhor parte. Olha, isso é uma coisa assim, ó, eu vejo que situações financeiras, elas abalam demais as pessoas. Separações, estresse entre família. Tu não consegue ter tranquilidade. Então eu sempre penso que isso, para mim, não importa o que eu vá ter que fazer, mas os meus compromissos eu tenho que honrar. E eu sempre arrisquei, mas eu sempre arrisquei dentro do mesmo quadrado, entende? Não arrisquei assim, ó, eu sou desse mercado e agora eu vou lá investir em restaurante. Não, eu não conheço o mercado restaurante. Mesmo que eu ache um bom negócio, eu não sei se é um bom negócio para mim, porque eu não conheço. Então eu sempre arrisquei, mas eu arrisquei dentro dos meus limites. Então eu cheguei em Florianópolis e ele falou, ó, vamos fechar negócio, tu tens que me dar um calção de 25 mil. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nem 5. Neste momento eu realmente não tinha. E eu falei para ele, me dá 10 minutos que eu vou resolver. Eu tinha um carro bem novo na época, liguei para o seu Divo, que é uma pessoa bem especial. Seu Divo, o senhor compra meu carro, eu preciso que o senhor pague 25 mil pelo meu carro, depois eu vou aí, compro 2, o carro que o senhor quiser, o senhor vai me vender financiado, mas eu preciso de 25 mil na mão. Ele falou, claro, minha linha, pode fazer negócio. Falei, vamos no cartório, vamos fazer negócio. Aí dei essa entrada e vai lá, mais 10 folhas de cheques.
e uma dívida de novo, né? Então, nesse momento eu fiquei me revezando entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Eu fazia dinheiro lá no meu salão, trazia para pagar a conta aqui. Ah tá, então vamos lá. Começou o salão em Cruz Alta, foi ampliando no Rio Grande do Sul. Daí nesse meio tempo tu começou a treinar, demonstrar os produtos da Keune. No Rio Grande do Sul. Eu dava treinamentos no Rio Grande do Sul. Daí depois surgiu a questão da distribuição para Santa Catarina, com a matriz ali em Florianópolis. Tudo isso junto? Tudo isso junto. E aí eu vim, né, eu tinha 26 anos, eu lembro que a minha mãe... Tudo isso com 26 anos. Minha mãe enlouquecida, minha filha, para que esse negócio, o teu salão fatura super bem. E é sobre isso, não é que tu não vá dar ouvido para as pessoas que te amam, mas as pessoas que te amam querem te proteger. Uhum. Tu pensa, minha mãe, minha filha com 26 anos, já tem um negócio aqui, é bem sucedida aqui, já construiu muitas coisas aqui. Por que ela vai para uma cidade desconhecida, capital, sozinha, que ninguém conhece ela? Longe da gente. Longe da gente, passar perrengue. É óbvio que ela queria só me proteger. Mas graças a Deus eu entendia que ela só queria me proteger. Mas que ela não entendia do que eu estava sonhando. Primeiro era morar num lugar como Florianópolis, eu amo de paixão. Então eu vim sozinha, fechei esse negócio, parcelei e daí eu comecei. O meu ex-marido, que é o Cristiano, que até hoje é meu sócio, eu trouxe ele para a empresa. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul e contei, olha, deixa eu te contar, eu fiz um negócio, fechei o negócio, amanhã entrego o carro, ou seja, não teremos mais carro e tu também não vai mais morar em Cruz Alta, tu terás que morar em Floripa para ir tocando o negócio lá, enquanto eu toco o negócio aqui, faço o dinheiro aqui para pagar lá. E foi exatamente isso que aconteceu, eu fiquei... Alguns anos ainda, os 2 primeiros anos, Raul, foi extremamente importante o meu faturamento no Rio Grande do Sul para poder pagar a conta em Floripa. Uhum. Só que depois disso, eu fiquei 5 anos ainda, nesse vai e vem. Por quê? Porque eu tinha um apego pelo meu negócio em Cruz Alta. Eu tinha um apego e uma gratidão pelas minhas clientes. Foi o teu primeiro filho, né? Exato, traduziu tudo. Eu falava, como que eu vou deixar? Eu vou virar as costas assim. E eu pensava, fulana, ciclana que só faz o cabelo comigo, com quem que ela vai fazer o cabelo? Mas chegou uma hora, daí eu tive a minha primeira filha, planejei ter a minha primeira filha. Chegou uma hora que eu falei, não tem como, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então eu resolvi definitivamente vir embora para Florianópolis. E quando eu vim, eu voltei a estudar. Aí a gente enxergou uma oportunidade de ter uma sede própria da empresa. Aí começa aquele processo de construção. Nesse momento, logo que a gente começou, que é uma coisa que é difícil acontecer, hoje nós já nos estruturamos muito bem, teve uma greve da Anvisa gigante, assim. Então eles fizeram greve, os produtos importados parados no posto, no porto. Aí quando a gente começa a construção, que precisa botar aquele aporte financeiro, começa a vender menos porque o produto está parado, né? Vende carro, vende bens de lazer. Fiquei quase 1 ano usando o carro da empresa tranquilamente, porque a gente precisa construir. E isso faz parte da jornada, e isso é legal, a gente olhar para trás, olha só, nem foi dolorido. Porque às vezes para as pessoas se desfazerem de qualquer coisa, desapegar, é uma dor. Gente, mas tem que ser uma dor quando o objetivo não é nobre. Uhum. Quando o objetivo é nobre, não existe dor, existe movimento, fazer para acontecer. E aí a gente construiu a sede própria da empresa, eu voltei a estudar, né, fiz as minhas formações acadêmicas, fiz pós-graduação, fui fazer vários cursos na área de gestão para poder ser esse 360, esse olhar 360 para o mercado. Mas a tua formação ela deixou de ser jornalismo, relações públicas, foi para administração. Para administração. E eu simplesmente me encantei, me apaixonei e é o meu mundo. Uhum. Então, assim, eu já fazia administração na prática. Tem horas que a gente fala assim, eu não sei como montar um treinamento sobre vendas, eu só sei fazer, eu não sei, porque é uma coisa natural, é uma coisa que eu olho para as pessoas e vejo que aquela é a minha necessidade e eu entrego aquilo e não tem uma fórmula, entende? Então eu fui, né? E por isso que eu falo assim, quando a gente pode unir as duas coisas, o que a gente não pode é deixar de fazer porque acha que não é capaz. Não, mas eu não tenho uma formação acadêmica, não faz. Não tem nenhum problema. Conheço grandes pessoas que não têm formação acadêmica e tiveram sucesso, né? E, como eu digo, o sucesso
O dinheiro é uma consequência. Sim. Então, por consequência, são extremamente bem-sucedidos. Mas eu, enfim, fui estudar, porque eu gosto, né? Eu estudo muito, agora há pouco eu terminei uma formação em neurociência, comecei outra, porque eu sou uma encantada pelo relacionamento, pelo comportamento humano. Ele dá tudo no negócio, é comportamento humano, né? Tanto para se entender como para entender o próximo, né? Eu sempre achei isso. Eu acho que quando a gente busca muito isso, incessantemente isso, é bem mais para nos entendermos. Sim. Mas que daí reflete de alguma forma na vida do outro, positivamente, né? Para mim, é rico. Eu faço, né? A gente estava conversando nos bastidores antes. Há 4 anos eu faço terapia e pergunto, meu Deus, como que eu não comecei antes? Porque que processo rico? Porque eu sempre falo isso, Raul, as pessoas gostam de olhar para a luz delas, mas elas não gostam de olhar para a sombra. Ninguém gosta de falar, mas eu tive ciúmes, eu tive inveja. Sim, eu tive inveja e eu nem conto do que eu tenho inveja. Porque eu tenho, quem não tem? Sim. Outro dia eu estava conversando com a minha filha, a mais nova, e aconteceu uma situação na escola. Eu falei, filha, vamos refletir sobre isso. Vamos refletir sobre isso. O que aconteceu? A gente foi falando, vamos lá. Que sentimento é esse? Vamos traduzir isso. Esse é o sentimento da inveja. Mas mãe, aquilo era horrível para ela. Filha, existe? Todo ser humano tem. Agora não põe para baixo do tapete. Olha para ele e entende por que tu sentiu. São as perguntas que mudam o mundo. Precisamos perguntar mais. Porque muitas vezes tá ali. Eu só faço por fazer. Mas por que faz? Não sei. Por fazer. Porque mandaram fazer. Porque pediram para fazer. Porque todo mundo faz assim. Mas faz sentido para você? E não é nem perguntar para o outro, é perguntar para si mesmo. Né? Por isso o processo de terapia. Nossa, ó, terapeutizada. Encontrar as respostas dentro de si é o principal, né? E sabe que é engraçado que eu faço essa indicação e quando eu falo, a gente tem que tomar um certo cuidado com o quanto a gente fala sobre isso, porque daí essa parte eu já passei, eu já superei. Agora, não faço terapia. Faz terapia e ainda faz caca. Claro, óbvio. Tô falando que eu faço terapia, não virei um monge budista. Né? Meu Deus, eu tô longe disso. Nem sei se um dia eu vou conseguir ser tão melhor, né? Mas eu tô no processo, eu olho para as minhas sombras, eu vejo os meus defeitos. E aqueles que eu ainda não vi, possivelmente eu vou ver no futuro. E tu foi a Amélia que teve o salão, e foi o salão o tempo que tu tocou? O nome do meu salão era o meu nome, Salão Amélia. Ah, é? Era literalmente o salão. Uhum. Depois, a Keone Distribuição ali. Tu começou tu mesmo a tocar a operação, circular por tudo? Como é que foi o crescimento? O crescimento, quando eu vim embora definitivamente, eu assumi a área comercial como um todo. Mas não, eu tive muito apoio do Cristiano, né, que é o meu ex-marido e meu sócio. Ele ajudou muito na operação, abrindo regiões que estavam fechadas. Mas sim, eu trabalhava, por exemplo, uma semana inteira em Florianópolis, voltava para Cruz Alta, aí trabalhava no salão mais uma semana inteira. E assim, como o salão é horário marcado, eu fazia serviços como, naquela época tinha recondicionamento térmico, alisamento japonês, que eram 8 horas de trabalho. Eu fazia isso à noite. Eu dizia para os meus clientes assim, durante o dia, nos próximos 10 dias eu não tenho horário, mas eu posso começar às 8 da noite para você. Eu começava às 8 da noite e terminava às 5, 6 da manhã. Mega hair, porque eu trabalhava quase que turno inteiro para juntar dinheiro, para pagar as contas. Então eu fui naquele empenho. Aí eu terminava, chegava num sábado, 19h45 eu pegava o Reunidas, 13 horas no ônibus e ia para Floripa. Muitas vezes chegava em Floripa de manhã, tomava café, organizava a sala de curso, o Cristiano ajudava no coffee break, ele ajudava a organizar. À tarde eu já dava um curso, no domingo à tarde. Segunda-feira dava curso. Então o tempo de descanso eram as 13 horas de viagem. Sabe que uma vez aconteceu que eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa nessa cidade que eu passo mal. Será que é porque é do nível do mar? Nem entendo dessas coisas, mas eu ficava pensando, era o cansaço. Mas eu pensava assim, meu Deus, eu fiquei dentro de um ônibus deitada, como que eu vou... Claro, tu não dorme dentro de um ônibus. Foram 5 horas e meia, assim. Foram muitas e muitas e muitas viagens.
Então, enquanto os meus amigos estavam sábado à noite indo para festa, eu parei de sair assim muito cedo, porque como eu trabalhava em salão, sexta é o dia da festa, quinta e sexta. Quinta e sexta eu trabalhava sábado, até sábado, de segunda a sábado. Então, sábado, quando eu tinha como sair, estava sempre muito cansada. Então, enquanto os meus amigos estavam lá se divertindo, vivendo a adolescência, eu estava no ônibus vindo para Floripa para trabalhar, né? Então, mas assim, Amélia, isso te fez falta de jeito nenhum. Eu amo isso, eu realmente tenho muita paixão por trabalhar. É uma essência minha, assim, eu gosto, porque eu vejo o trabalho como uma transformação diária. Eu estou transformando. Quando eu visito um cliente hoje como Keune e eu faço ele compreender o porquê da marca, aquilo gera uma transformação na performance dele. Porque eu estou falando de uma marca verdadeiramente, genuinamente voltada para ter qualidade infinita. Sim, sabe? E tu passar o valor dela, né? Porque querendo ou não, a Keune comparado ao mercado, ela tem um custo maior. Sim. Daí tu tem aquela briga de comparação de preço e valor, que é o que tu tem que apresentar. Que é o que eu tenho que apresentar. E sabe que eu vejo assim, ó, aqueles clientes que se tornam 100% Keune, ou que são, a Keune é a principal parceira, eu vejo uma mudança de comportamento, uma virada de chave e uma transformação no negócio deles. Diversos exemplos, assim. Se a gente fosse fazer aqui, teria vários depoimentos, sabe? Porque as pessoas, de fato, começam a pensar um pouquinho diferente. Mas não é só sobre preço, é sobre valor, sobre o que eu ofereço, sobre o que eu quero entregar de resultado final. E daí, com a distribuição da Keune, foi quando tu começou a entrar nesse mercado também de dar workshop, de dar curso sobre, se eu acompanho a tua rede social, tem muito vídeo, muito material sobre como atender, como gerir um salão, Sim. como recepcionar um cliente, para que tu possa educar o cliente que ia comprar o teu produto para ele tirar o melhor proveito e vender a Keune na ponta? Eu te digo que sim, esse seria o caminho. Hoje eu faço sem até me preocupar, será que ele vai comprar Keune ou não? Não, eu quero a transformação. Vamos lá, pensa comigo. A minha filha, quando estava na quarta série, a Ana Clara, um dia ela chegou para mim com a 5W2Hs, prontinha, né, que é uma ferramenta administrativa simples, e um mapa conceitual sobre o meio ambiente, que era quase como uma 5W2H. Ela estava lá, meio ambiente, o que, como, quando, para quê, nananã, todas as perguntinhas. Logo entende-se que se uma criança que está no quarto ano consegue pegar uma ferramenta administrativa e colocar em prática, entende-se que um adulto consegue. Mas por que ele não faz? Porque não é sobre habilidade técnica, é sobre comportamento e atitude. Então, o meu propósito como vida, assim, é uma coisa meio doida, assim, é como se eu fosse vivendo transformações e entendesse que eu tenho que tocar as pessoas com essa transformação. Até porque eu sempre falo que eu não vim essa vida a passeio. Então, se eu conseguir transformar algumas pessoas, fazer elas entenderem que não é uma ferramenta administrativa, então não é cursar uma faculdade, e sim elas olharem as atitudes delas, os comportamentos, e entenderem como elas vão parar. O procrastinar é só febre, mas a causa da procrastinação, a causa da febre, qual é? Por que a febre está acontecendo? É uma infecção na garganta? É uma dor de ouvido? É uma infecção intestinal? Tem que entender o porquê. A procrastinação é só o efeito colateral da emoção que está embutida ali. Por que as pessoas não prosperam? Elas podem. Elas devem. Mais uma vez, não é sobre dinheiro. É sobre realização. Dinheiro é consequência. Então, muitas vezes, lembra que tu falou lá um tempo atrás, ser líder é uma caminhada, tu falou, solitária e ingrata. Sim. Super. Outro dia alguém me perguntou, por que falam que tu não trabalha? Quase que eu respondo, eu penso assim, quando o líder não delega, ele não sabe delegar. Ele é um gestor que guarda tudo para ele não sabe delegar. Quando o líder delega, ele não trabalha. Então, tu vai sempre ser alvo, tu sempre será vidraça quando líder, mas nem todo mundo está preparado para ser vidraça. Tem que estar preparado. Isso virou a tua missão hoje? Tu sente que é de... Sim.
de mudar, que deixou de ser produto, deixou de ser salão, mesmo que depois tu ainda tem que trazer que tu tenha a Souls Beauty também como... Sim, como... e ali é o meu laboratório. Para botar em prática todas meu essas... laboratório, porque pensa, olha só, eu fui cabeleireira por 15 anos, atuei na área técnica dando curso para os cabeleireiros de química e por 10 anos. Aí fiquei só como distribuidora, então eu olho o outro lado, como fornecedora. Primeiro eu era compradora, depois eu era fornecedora, certo? E hoje eu tenho o Souls Beauty, que é um salão lá na Bocaiúva, em Florianópolis, que tem 30 pessoas na equipe. Ali eu vejo o crescimento de uns e outros. E eu vejo transformações incríveis dos profissionais. Aqueles que decidiram, não, eu sou dono da minha carreira. Eu vou fazer meu autogerenciamento, minha autogestão. E conseguem mudar, ter uma mudança do mindset fixo para um mindset de crescimento, eles estão voando. Então ali vira meu laboratório. Né? Não só técnicas de gestão, Raul, eu nem preciso desse laboratório, não é o caso. Né? Se a gente vai falar no estoque, 4, 5 formatos de controlar o estoque. Como remunerar, 4, 5 formas de remunerar. Estou falando sobre crescimento das pessoas. Esse é o interesse. Sabe, é olhar e pensar, Deus, essa pessoa podia ser tão mais feliz, Quando é que ela vai parar de ser vitimista? Quando é que ela vai parar de ser reclamona? Porque assim, é cultural. E faz parte. E a própria neurociência fala assim, as pessoas, o que vende mais? Notícia ruim? Porque é natural, faz parte. Mas ok, eu vou entender, é natural, faz parte, mas eu preciso disso? Faça perguntas. Eu preciso disso? Ah, mas é assim mesmo. Mas por que é assim mesmo? Faz parte? É assim mesmo? Ou é algo que me falaram que é assim mesmo? Eu preciso me questionar, né? Então, assim, eu acho que se mexe ali com a transformação humana, a consequência de comprar meu produto Keune, por exemplo, é imediata. Mas não é só sobre comprar Keune, é sobre... Sim, é um propósito, sabe? Eu sinto prazer nisso. Eu sinto muita realização. E hoje, a Keune tá rodando sozinha. Não sozinha, né? Tu montou uma equipe por trás para sustentar essa operação. Tu tem a Souls Beauty, que também roda hoje com 30 pessoas. Daí tu começou a partir para o lado social. Eu tenho 2 projetos sociais, já tem alguns anos. Eu já tinha feito lá em Cruz Alta. E eu acredito que a iniciativa privada tem uma força enorme para projetos sociais. A gente só precisa querer, né? Então, o Beleza Fraterna é um projeto que já tem 7 anos. E ele acontece porque tem muitos voluntários. Então, isso é o mais bonito. Eu me emociono em falar, eu sou uma apaixonada por isso. E assim, por que é bonito? Porque ele não aconteceria se não fossem as pessoas que estão lá. Não só o consumidor do projeto, mas principalmente os voluntários. Então, assim, todo mês, uma quarta-feira por mês, a gente abre a sede da Keune. Lá na Keune nós temos as salas de treinamento, que são amplas e a gente tem lavatórios, como se fosse um salão, é uma escola, né? Então, uma quarta-feira por mês a gente abre a empresa e vão cabeleireiros voluntários. De Florianópolis, Grande Florianópolis e às vezes do estado todo. Eles vão lá e passam o dia inteiro atendendo. Então, vai amigos, vão pessoas lá, fazem um tratamento com os produtos da Keune, usam máscara, shampoo, finalizador, fazem escova, babyliss, saem com o cabelo arrumado pelo valor de R$60, que é muito abaixo do valor de mercado. E esse valor, 100% desse valor, ele é revertido para a gente comprar alimentos e materiais de necessidades para crianças e idosos. Somente para crianças e idosos. Porque são os 2 grupos que a gente entende que não tem como se virar sozinhos. Então, a gente compra assim, fralda, lenço umedecido, pomadinha. Outra coisa, a gente não entrega o valor para as instituições, a gente entrega o material. Então, o que vocês estão precisando? Fralda, né? Tem um grupo de mães que elas fazem enxovais para as crianças recém-nascidas que não têm enxoval. Então, a gente monta, elas confeccionam a coisa mais linda do mundo, mãos de luz. Elas confeccionam as roupinhas e a gente compra fralda, lenço umedecido, pomada, sabonetinho, e elas montam o kit. E os idosos, alimentação, fralda geriátrica, medicamento, a gente leva para os asilos que não tem como comprar isso. A gente, com este projeto. Já há 7 anos rodando isso. 7 anos todo mês.
Ficou somente 2 meses sem rodar na pandemia, porque Sim. era proibido por lei. Mas todo mês, todo. É a coisa mais linda, é maravilhoso de ver. Os amigos lá, a gente se diverte, é um prazer. E tem um outro projeto que acontece de 2 em 2 anos por conta da demanda. Eu ainda quero, daqui a alguns anos, talvez no próximo ou no outro, que ele seja anual. Mas eu ainda não tive condição de tempo para conseguir fazer ele ser anual. Ele é de 2 em 2, que é o Beleza que Transforma. Esse projeto é para emancipar. Eu sou muito da emancipação. Mas a emancipação, ela tem que ser de forma geral. Então, o que a gente faz? É um projeto de educação que a gente forma pessoas da comunidade carente na profissão de cabeleireiros. Ali eles podem sair e, normalmente, eles já têm emprego como auxiliar ou até como cabeleireiro nos salões. Então, é um conteúdo de 6 meses. Eles vão lá na sede da Keune, de segunda a quinta-feira, das 19 às 22h30, e eles recebem todo o material. A Prefeitura de Florianópolis faz uma parceria com a gente, eles dão o vale transporte e dão o lanche para eles toda noite. E os parceiros, amigos, meus amigos pessoais e os salões de beleza parceiros patrocinam um aluno. Cada aluno tem um valor. E para que esse valor? Para que ele saia de fato emancipado. O que ele ganha com isso? Ele ganha chapinha, secador, babyliss, tesoura, capa, tudo. Ele ganha uma bolsa com todo o material. E os educadores, parte são da Keune, da minha estrutura, inclusive eu sou uma delas, e parte são voluntários. Então, assim, curso de mecha, curso de corte, escova, colorimetria, tratamento, tudo. Desde como eles vão montar o MEI, tem os nossos contadores que são nossos clientes, que nós somos clientes, eles são nossos parceiros. Psicóloga, para dar tudo, a experiência do cliente, entra tudo durante esses 6 meses. Então tu faz educação prática da profissão, a parte de gestão contábil para ele aprender a se virar sozinho, a parte, como tu disse, psicológica, porque às vezes pega pessoas que passaram por diversas situações na vida, e o kit físico realmente de material para ele sair com uma profissão pronta. A ideia é ele se emancipar mesmo. Porque daí o que acontece? E tu acaba sendo o principal case de sucesso deles, né? Com a tua história ali para todos. Muitos deles, eles ficam com vergonha de já atuar, não se sentem preparados, sentem inseguros. E é normal em atuar em grandes salões que já têm movimento. Só que com aquele kit, ele já começa a atender a vizinha, a filha da vizinha, vai para um salãozinho menor, que tem menos cliente, que tem cliente menos exigente, e ali ele vai crescendo. Então teve um ano que eu pensei assim, poxa, mas esse projeto dá tanto trabalho, porque assim, eu tenho que botar uma carona de pau e sair pedindo dinheiro, né? Daí eu ligo para os amigos, olha, eu tô precisando de um patrocínio, pode ajudar? E eu patrocino também como Souls, patrocino como Keune, então eu sempre adoto um aluno como Keune, adoto um aluno como Souls e dou todos os produtos da Keune. A Keune Brasil normalmente manda capa de escova, manda umas coisas e a gente vai arrecadando. Só que, querendo ou não, tem que ligar para os amigos. A gente faz no final uma formatura lindíssima, contrata buffet, presenteia os alunos, faz uma recepção mesmo de uma formatura para eles. Eles merecem, porque eles passam muito perrengue para estar lá. E eu acabo tendo que ligar para amigos, né? Ajuda ali, ajuda aqui. Vários salões patrocinam, vários parceiros. E os educadores, todos voluntários também. Todos. E o compromisso de todo mundo, porque compromisso de todo mundo. 6 meses, toda noite tem que estar lá, né? E a nossa equipe Keune, a nossa equipe de colaboradores, cada noite fica um como voluntário, cuidando do projeto. É muito legal. Aí tu olha para isso e tu pensa assim, juntos a gente consegue, sozinho, Isso casa muito, teve um vídeo teu que estava falando sobre propósito. Hoje em dia, pessoas, começou com a tua emancipação, autonomia, que tu teve essa conquista, né? Claro, teve todo o desafio, teve todo o mérito para estar onde você está hoje. O que eu percebo é que tu quer levar essa questão da possibilidade, eu acho, de mostrar pro outro que todo mundo pode fazer. Exatamente isso. O conceito isso. do chá, né? Conhecimento, habilidade
E atitude. E atitude. Então tu traz esse conceito muito forte dentro de ti para mostrar para todo mundo que todo mundo pode fazer. Esse é o teu propósito hoje de mudar a vida das pessoas? Certeza. Eu vejo assim, ó, tem 5 pilares na vida. Um dia, em 2018, eu fui convidada para fazer uma palestra. E eu precisava, sobre o que palestra? Sobre empreender, sobre falar a tua história. Mas como que essa história foi construída? Tem 5 pilares. Primeiro, tu ter um sonho. Se tu não tem, tu não sabe por que tu acorda. Tu acorda. Que é o que a maioria das pessoas vivem, elas só acordam. Mas qual que é o teu sonho, né? Acordam. Aí você precisa ter foco. Tem o sonho, tem o foco. Só que até antes um pouquinho do foco, vamos lá. Qual é o teu conjunto de valores? Aí eu tenho o sonho, eu tenho o foco, mas o meu conjunto de valores não é bem definido. Então significa que eu posso passar por cima de qualquer um para fazer qualquer coisa. Depois, ação. Porque eu tenho sonho, tenho foco, valores bem definidos, mas eu não ajo. Fico aqui no campo do pensamento. E se... Um sonho parado não vira realidade? E por último, parcerias de sucesso. A gente faz tudo com as pessoas. Mais uma vez, todos os dias tem milagres acontecendo na nossa vida, a gente não enxerga. É milagres que acontecem, mas a gente acha que, uau, o mar tem que abrir no meio para ser um milagre. Não é isso. É a caminhada, todo dia alguém surge na tua vida e te alcança a mão. E isso acontece, a gente que não valoriza. Porque a gente acha que tudo tem que ser um presente na nossa mão. Quando é bem ao contrário. É a gente que tem que agradecer por estar aqui. Mas parece, o mundo me deve. O tal do vitimismo, né, que a ciência fala tanto. O cérebro vitimista, que fomos treinados para ser vítimas, né? Tá tudo bem, mas a gente não é o problema até aqui. O problema é eu já ficar ciente disso e não mudar de atitude. Por isso que eu falo assim, eu não posso julgar alguém até ela não conhecer. Depois que ela conhecer, eu também não vou julgar. Mas depois que ela conhecer, ela tem uma opção daí de escolher. Por isso que eu falo assim, às vezes eu tô olhando, eu vendo, meu Deus, essa pessoa tem tanto sucesso, mas se ela parar de ser vítima... Ela vai avançar muito mais. Avançar. Ela vai voar. Isso que eu vejo, sabe? Voa, minha filha. Vai, meu filho, voa. A vida é tua. Não espera por ninguém. Porque assim, esse lado da autonomia, claro que é muito ali da nossa infância, né? Eu era uma criança muito autônoma. E tem tudo na vida, vai ter o lado bom e o lado ruim. O lado bom, que me deu muita autonomia, vou lá e faço. O lado ruim, que me deu dificuldade de pedir ajuda. Sim. Só que depois, quando tu vai ficando mais consciente, tu pensa, não, para aí. Tanto que um projeto social desse, eu pego o telefone pros amigos, peço ajuda. Eu visto uma cara de pau, assim, eu penso, meu Deus, mas ok, não é pra mim, né? Não é pro meu bem-estar. Vamos pensar no coletivo, as pessoas precisam de verdade de ajuda. E quando eu falei pra ti, teve uma vez que eu pensei em desistir. E eu, com aquela coisa assim, vou fazer o projeto, mas ele é muito trabalhoso. Meu Deus, fez quase 6 meses de envolvimento. Não é 6, né? 8. E ver fornecedor e não sei o quê. E eu pensando sobre aquilo, e falar, Deus é bom. Recebi uma mensagem no WhatsApp de uma das alunas do primeiro projeto. Ela escreveu assim, ó. Se um dia, eu tenho essa mensagem ali, se um dia você pensar em desistir do projeto, lembre-se que transformou minha vida. Ela tinha perdido a guarda da filha porque não tinha dinheiro para sustentar, estava desempregada. Durante o projeto, ela perdeu o irmão assassinado. Ela foi até o final do projeto. Ela foi trabalhar como auxiliar num dos melhores salões em Floripa, depois em outro. Depois foi trabalhar com um grande amigo nosso que ela aprendeu muito. Hoje ela dá curso. Ela transformou a vida dela, mora bem, casou de novo, tem mais filhos, sabe? E aí ela falou aquilo, eu pensei, tá aqui o sinal que não dá para descansar. Mais uma vez, não vinha a vida a passeio, parece que assim, meu Deus, não relaxa, tem alguém que tá precisando de ti. E assim, teve essa história muito forte, mas quantas, que era o que a gente estava conversando antes, sobre as palestras que tu faz, que muitas vezes tu tá trazendo, beleza, para mim é só minha história. Fiz a minha obrigação. Isso.
Mas para a vida do outro, tu traz experiência de tudo que tu fez, dos projetos sociais, de todas as conquistas como empresária mesmo. Às vezes uma palavrinha é o que impulsiona uma pessoa a tirar um projeto que estava na gaveta, a sentir coragem de levantar e tentar de novo, porque tu não acertou a primeira vez, tu quebrou a cara em vezes, provavelmente. Só que a tua persistência fez tu chegar onde está hoje. E sabe o que eu não uso muito as redes sociais para falar, a não ser nas palestras e no podcast, quando me perguntam, mas seria interessante. É porque às vezes fica assim, fica eu fiz, fica uma coisa meio estranha para mim, mas isso ajuda o outro. Eu estava num evento da empresa e a gente contou como a Keune Mundo é, como ela se formou, como é a Keune no Brasil, a importadora, e como é a Keune em Florianópolis. Eu contei como eu cheguei na Keune, essa história que eu contei aqui para vocês. Quando finalizou, o primeiro cliente que eu conheci lá em 2005, outubro de 2005, que o antigo distribuidor me apresentou para o primeiro cliente, a primeira pessoa que eu conheci, quando terminou ele falou assim, Melinha, eu preciso falar contigo. Ele falou, deixa eu te contar. Até o dia de hoje, isso foi em janeiro, 16 anos depois, até o dia de hoje, eu tinha até um negocinho assim contigo, porque eu achava que tu era uma patricinha, filha de fazendeiro, casada com um cara rico, que veio aqui tirar o espaço do outro distribuidor. Eu falei, bom, pelo menos ele me achou um cara de fina. Um lado bom, vamos enxergar um lado bom. E eu falei pra ele assim, eu não acredito que tu sempre pensou assim, não, sabe assim, não é que a vida de herdeira seja um problema. Não é desmerecido, não tem problema algum isso, né? Mas não é a história real. Então, assim, mas para ele, o que aconteceu ali? Ele se conectou mais comigo. E quando eu consigo contar a história, que eu não quero valorizar os meus feitos, eu quero que o outro entenda que ele pode. Então, esse é o ponto. Eu preciso relaxar um pouquinho mais para contar a história, porque não é sobre o que a Amélia fez. É mais ou menos assim, Raul. Se a Amélia fez, tu pode fazer. Sim. É ao contrário até, é me dando menos valor. Se eu fiz, por que tu não faria? Entende? Então é entender só que a caminhada é foco e ação, né? E aqueles outros pilares que eu falei, mas que é possível realizar. Muito possível realizar. Porque assim, todo mundo acorda as mesmas 24 horas por dia, com os mesmos 365 dias do ano. E cada um tem a liberdade de fazer com esse tempo que bem entender. E a pergunta é, o teu dia tem só 24 horas porque tu faz muita coisa. Como é que tu consegue... E ainda tem a Ana Clara e a Ceci. Como é que tu consegue gerir tudo isso? Tu gera empresas, gere as ações que tu faz sociais e gere uma família. Eu te diria que eu faço tudo junto e misturado. Porque é assim que o meu jeito de ser. Então, sim, pode ser que eu faça errado, pode ser que às vezes eu seja julgada, mas assim, eu tenho como prioridade o papel de mãe. Foi uma escolha, né? Não foi por acaso. Eu escolhi ser mãe, eu fui muito abençoada porque eu queria ser mãe de menina e aconteceu. Então, eu faço tudo junto e misturado. Existem diversas situações que elas estariam hoje aqui em Joinville comigo, né? Elas estão de férias, não quiseram porque teriam diversão. Mas elas poderiam estar comigo. Então, eu tento fazer o meu máximo de estar presente em tudo que eu posso estar presente e dedicar o meu melhor, e o melhor que a gente tem é a nossa intenção. E com ação, obviamente, mas eu sou muito bem intencionada nas minhas ações. Então, eu peço ajuda quando eu preciso. Por exemplo, os projetos sociais, a estrutura deles foi criada por mim, o Beleza que Transforma, todo o cronograma de aula foi criado por mim, mas a equipe já é todo mundo aqui, sabe assim? Então tem que fazer o orçamento, já traz o orçamento. Tem que ligar para aquele fornecedor, outro já liga. Eu faço mais a parte, vamos falar com os educadores, ver quem serão os voluntários, já faço essa junção e essa comunicação mais rápido, mas a equipe vai tomando frente junto, sabe? É um baita time. As pessoas estão com o mesmo propósito.
Principalmente quando se fala em projetos sociais. Eu fico assim encantada porque eu vejo o propósito deles. Estão ali junto. Né? No dia a dia, meu Deus, as pessoas me ajudam muito a resolver coisas. O tempo inteiro, assim. E eu adoro também visitar os clientes, porque eu queria ter mais horas. Porque eu amo uma rotina. Eu sou apaixonada por rotina, porque para mim rotina eu produzo. Então eu acordo cedo todo dia, eu vou na academia todos os dias. Não, a Amélia não é saradona, não é, mas é saúde. Isso, inclusive, é das variáveis da felicidade. Então eu entendo que se a ciência estudou, tem várias pesquisas que falam que esse que é o caminho para eu prosperar melhor e ter uma vida mais saudável, eu sigo aquele caminho. Se daqui a pouco a ciência me mostrar, eu gosto da prova da ciência. Se a ciência me mostrar que o caminho é outro, vamos testar. E tem que estar compatível comigo. Então eu gosto muito de rotina, porque me faz bem, no sentido de entrega de resultado. Quando eu viajo, assim, para visitar clientes, eu fujo um pouco. Mas aí eu fico tão feliz de ver, visitar, conversar, entender o mundo do outro, dar uma dica de milhões, receber uma dica de milhões, que esse lado da rotina eu já esqueço, sabe? Porque é prazeroso mesmo, né? E eu conheço bastante o mercado, assim, desse mercado. Né? Tenho projetos de gestão presencial e tenho projetos de gestão online que estão para acontecer. Mas o presencial é sempre o presencial, né? O olho no olho, Sim. Tu sentia a energia das pessoas. E hoje tu diz que tu ter pessoas com o mesmo propósito que você, seja na vida pessoal, na profissional, é o que sustenta toda essa máquina girando constantemente de família, Certeza. saúde, vida profissional, clientes. Eu falei já mais de uma vez aqui, umas 3, sobre as variáveis da felicidade. E por que isso? Porque todo mundo tá lá com fórmula mágica, né? Mas eu não sei nem se eu saberia falar 6 variáveis aqui pra ti. Mas vamos lá. Vida saudável, você ter metas, sonhos, objetivos, o engajamento, você precisa estar engajado, você ter propósito, né? Então, vida saudável, você ter propósito, depois você ter metas, sonhos, objetivos, você estar engajado a propósitos e ações que não sejam tão simples, que vai te desmotivar, não te desafia, mas não tão acima da tua capacidade, porque vai te trazer angústia. Mas a última e a mais importante de todas, você pensar positivo no sentido da ação positiva, né? Exemplo, quebrei um copo. Poxa, quebrou um copo? O que aconteceu? Pronto, ali, né? Não se martirizar, mas vida que segue. Você ter emoções positivas, você acordar com emoções positivas e o teu cérebro vai te levar para o negativo e tu trazer. É um exercício. As pessoas, não, é automático. É automático, mas o exercício faz parte. Eu não fazia academia todos os dias, hoje faz parte. É um exercício diário porque preciso. Então é você ter uma vida positiva e o mais importante das 6 variáveis, segundo a ciência, que está estudando isso há décadas, é as pessoas que estão contigo na caminhada. São você ter pessoas com os mesmos propósitos, objetivos e com a mesma energia, as pessoas que estão na caminhada contigo. E de verdade, olha, nessa jornada de empreendedora de 25 anos, mais de 25, eu não tenho dúvida. Porque olha que faz toda a diferença. Então, se tu pudesse dar uma dica para alguém que está querendo empreender, está querendo, ou está desanimado na vida, passou por problemas, ou tem aquele projetinho ainda no fundo da gaveta, aquele sonho que quer tirar do papel, a sugestão que você dá hoje é para ela se cercar de pessoas... Eu diria, quem que ela está dando ouvidos? Para quem que ela está dando ouvidos? Porque a insegurança dela parte dela mesma, obviamente, né? A gente é nós, mas se essa insegurança parte dela, quem que ela deu ouvidos até agora? E é aqueles 5 pilares, tá? Esses 5 pilares foi construído por mim, para mim, da minha experiência, que eu fiz para uma palestra lá no Rio Grande do Sul.
Mas esses 5 pilares fazem completo sentido para mim, né? Ela tem lá o sonho, os valores, foco, né? A ação e parcerias de sucesso. Parcerias de sucesso é o mesmo que está lá escrito nas 6 variáveis da felicidade. Está escrito lá, nas 6 variáveis da felicidade, pessoas em quem tu estás na caminhada. Fica casado com alguém que só te atrapalha na vida. Vai ver se tu vai prosperar. Ou alguém que não alimenta os teus sonhos junto contigo. Né? Imagina uma pessoa, eu vou falar, eu ter um companheiro que quer crescer, que quer trabalhar, e vai, mas tu vai chegar tarde? Mas tu tem esse compromisso? Não, né? É o contrário, vamos lá, que tu tá precisando da minha ajuda, vamos lá. Como tu pode fazer melhor isso? Vamos discutir isso, né? É sobre quem tá contigo na caminhada, sim, não tenho dúvida. Porque às vezes eu falo assim, às vezes tá um perrengue na casa, né? A Cecília e a Ana Clara e aquele perrengue todo, ei, calma aí, só um pouquinho. Estão esquecendo que a gente convive, que a gente é família, que nós estamos juntas nessa caminhada? Tem coisas que eu não gosto aqui, tem coisas que eu não gosto que tu faz, tem coisas que eu não gosto, mas peraí, vamos se ajustar? Só que precisa alguém estar consciente para falar isso. Né? Tu precisa... A nossa autoestima foi construída tão fragilizada, sem querer. Nossos pais não têm culpa disso. Sim. Não é? Imagina, eles entregam sempre o melhor deles. Eu sou mãe, eu tenho certeza disso. Eu entrego o meu melhor. A minha alma também, minha vida também. Mas é tão fragilizada que a gente fica questionando, aceitando coisas que não precisa aceitar. Em relacionamentos muito... Não só relacionamento amoroso, né? Tô falando de relacionamento de forma geral. Eu já tive momentos da vida que eu tava tão pra baixo que eu aceitei amizades desrespeitosas, maliciosas, maldosas, mas eu preferia estar com aquela pessoa do que estar sozinha, por estar tão ruim comigo mesma. Tipo, se minha companheira era pior. Meu Deus, pensa. Nada melhor que uma solitude, né? De tu se entender, se compreender, e que acho que o teu melhor amigo é você mesmo. Uhum. Justamente, mas tu precisa passar por um processo para entender. Que naquele Pareto da vida que tu trouxe são os 20% das coisas ruins. Sim. Que a gente tem que tirar proveito para usar esses 20% para aprender, evoluir, crescer. Não existe nada na vida que não nos ensine. Agora, se tu não quiser aprender, tudo bem. Vai passar de novo por aquilo. Né? O processo de evolução tá aí. As experiências são para o nosso processo de evolução. E a Amélia do futuro, quais são os próximos projetos, já que tu não para nunca? A minha ideia é trabalhar no digital de forma mais forte, assim, mais empenhada, porque eu acho que a tecnologia veio com um propósito também. Eu sempre gostei muito do relacionamento, assim, o toque do estar perto, de conversar, mas eu vejo, assim, que muitos mercados precisam disso. Eu estudo muito, eu não sou coach, não tenho formação em psicologia, apesar de que o coaching é muito mais voltado, muito mais administradores são coaches do que psicólogos, muitos, né, nesse mercado. Mas eu estudo realmente comportamento humano, neurociência, e fiz formação em Enneagrama, fiz formação em Enneacarne, fiz muitas formações, porque eu quero pensar na transformação do outro, na transformação humana, para a gestão do negócio ser melhor. Pessoas serem melhores para os seus filhos, para as suas famílias, né? Então, não é só o que eu entrego, é como eu entrego. Como eu estou ali presente naquilo. E ser feliz. E a tua ideia é se desenvolver cada vez mais nisso? Desenvolver cada vez mais nisso para poder ajudar esse mercado. Trazer para esse mercado, usar a tecnologia para isso, né? Nossa, o mundo mudou tanto, né? E a gente tem que continuar evoluindo para acompanhar ele. Tem que continuar evoluindo. Exatamente. Amélia, acho que a gente já está conversando bastante, tu trouxe toda a tua história, todo o conhecimento, trouxe vários insights. Acho que antes da gente finalizar, se tu puder deixar tuas redes sociais, como o pessoal te encontra, como o pessoal conhece dos teus projetos, como se alguém quiser apoiar os projetos isso é maravilhoso. Divulga. E que aqui é a porteira aberta. O meu Instagram é Amélia M. Pinheiro, que é o M do meu outro sobrenome. O Instagram dos projetos sociais é @belezafraterna, @projeto Beleza que Transforma tem pontinhos, porque a gente perdeu o primeiro Instagram dele.
Esse é um dos meus projetos sociais, o da Keune, né? E o Conexões para o Sucesso é um Instagram que tá lá, porque eu faço muito mais como Amélia do que do Conexões, né? E entrando no Amélia M. Pinheiro, acha todos. Acha todos. Tá tudo lá. Amélia, obrigado pelo convite. Obrigado pelo seu tempo, tá? Imagina. E a gente Foi um aguarda os prazer. próximos convidados, então. Bom, pessoal, obrigado por terem assistido até aqui. Com certeza foi uma conversa muito enriquecedora e uma história sensacional para incentivar todos os empreendedores que nos acompanham. Por favor, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo com pessoas próximas e tragam sugestões dos próximos entrevistados que vocês querem ver aqui no Decolada.